Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de muita alegria estar mais uma vez com essa rica oportunidade, a qual eu amo dar um beijinho na flor. E quero dizer para vocês que nessa noite de quarta-feira, vocês não foram esquecidos. Nesse culto de quarta-feira, vocês não foram abandonados. Porque existe um Deus que dá a última palavra, existe um Deus que bate um martelo, existe um Deus, aleluia, que Ele sonda e conhece o seu deitar e o seu levantar. Abri as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Louvado seja Deus. O despedimento de Agar e Ismael. Louvado seja Deus. Irei ler para não tomar o tempo. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão, e um adre de água, e deu a Agar, pondo-se sobre os seus ombros, e também ele deu o menino, e despediu, e ela foi-se, dando errante no deserto de Berzerba. Consumindo-se a água e o adre, lançou-se o menino debaixo de uma árvore. E foi e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja que eu morre o menino. E assentou em frente, e se levantou-se uma voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou um anjo de Deus a Agar, dizendo dos céus, disse, que tem Agar, e não temas, porque Deus ouviu a voz, é a paz deste lugar onde que estás. Louvado seja Deus. Irei ser rápido, simples, claro e objetivo. A Bíblia fala que Deus prometeu para Abraão um filho, por nome chamado Isaque. Certa feita, Abraão não poderia ter filho, porque já era velho em sua idade, Sara também. Mas a Bíblia relata que certa feita, aquele coração de mulher fala assim, olha, você pode tomar para si a nossa empregada, a nossa criada. E a Bíblia fala que Abraão se deita com a criada e tem um filho, por nome chamado Ismael. Mas a promessa não estava com Ismael, a promessa estava com Isaque. Mas só que Sara ou Sarai não quis esperar o tempo de Deus. Sara queria que Abraão continuasse a sua descendência. A Bíblia fala que no começo que Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou abençoar o que te abençoa e vou amaldiçoar o que te amaldiçoa. Abraão, você será pai de nações. Abraão, eu tenho um projeto com você. Abraão, ele ouviu, mas Abraão também, ele ouviu a sua mulher e aconteceu isso. A Bíblia relata que certa feita Ismael nasce. Não é o filho da promessa, é aquele menino esquecido. A Bíblia fala que mais para frente chega quem? Chega Isaque. A Bíblia fala que quando Isaque chega, ele começa a crescer. Certa feita, Sara, sua mãe, começa a observar a atitude de Ismael. Viu que Ismael era uma criança mais velha, a criança mais madura, que sabia o que era bom, o que era ruim. E ali Sara interpretou uma brincadeira de Ismael com Isaque, uma brincadeira de criança, que quando a mãe vê o seu filho brincando, se o filho da vizinha tocar na sua criança, a mãe fica com o coração, aleluia, atordoado. Foi assim que aconteceu na vida de Sara. Sara se preocupou com Isaque, porque Isaque era mais novo. E certa feita, Sara chama Abraão e fala, Abraão, ei, o negócio é o seguinte, Abraão, despede essa nossa empregada, despede essa criada, manda ela para o deserto, não quero saber para onde que ela vai, mas o filho dela com o meu filho não brinca, aleluia, o filho dela tem uma atitude que o meu filho não sabe ainda, meu filho é pequeno, é moço, é menininho, não sabe o que é bom, o que é ruim ainda, mas Ismael, aleluia, com suas atitudes está machucando Isaque. A Bíblia fala que certa feita acontece que Abraão chega de madrugada e fala com ela. Fala, Agar, o negócio é o seguinte, está aqui a água, está aqui o pão. Esse aqui é o teu caminho. Agora se põe no lugar daquela mulher. Outrora ela tinha uma casa,
Outrora ela tinha um emprego. Outrora ela constituiu uma família. E outrora não. O que aconteceu com Sara? Sara continuou com sua casa. Sara continuou com sua família. E Agar. Mas é na hora do deserto que Deus entra com providência. É na hora que ninguém te escuta que Deus começa a te ouvir melhor. Porque é nessa hora que o calo estreita, aleluia, que Deus quer ouvir até onde que vai o teu choro. A Bíblia fala que certa feita está ali Agar andando no deserto. Começa a acabar a água, começa a acabar o pão. Começa a acabar as coisas e o coração de mãe começa a se preocupar. O que eu vou dar para o meu filho amanhã? O que o meu filho vai beber amanhã? Porque antes eu tinha boa comida. Antes eu tinha boas vestes e agora eu não tenho nada. A Bíblia vai falar e vai narrar, deixando bem claro que um homem por nome chamado Mefibosete, esse daí outrora tinha uma vida boa. Os seus antepassados, o seu pai, o seu avô era rei. Jonatas era amigo de Davi. A Bíblia vai falar que certa feita que quando Davi tomou o trono, que Deus permitiu, Mefibosete ficou na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. A Bíblia vai dizer que quando ele fica na terra do esquecimento, ele tem 2 filhos. E o Mefibosete, ele era manco dos seus pés, ele era coxo, não podia andar, ficava naquele deserto quente, esquecido por todos. Imagine todo dia vendo a mesma coisa, as pessoas passam perto de você, mas ela não te enxerga. Imagine Mefibosete naquele deserto. O que eu vou dar para o meu filho comer? O que eu vou dar para minha filha comer? Qual vai ser o dia de amanhã? E que dia que vai chegar o cordeiro? A Bíblia vai falar que certa feita está Davi. E vê um pensamento de Davi: será que existe alguém da linhagem de Saul? E Ziba pergunta para Davi assim: existe um, o nome dele se chama Mefibosete. Este é neto de Saul e filho de Jonatas, teu amigo. E onde que ele se encontra? Na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. Ei, você não está sendo esquecido não, porque vai chegar uma hora que o rei vai te chamar, o rei vai te colocar de pé, porque esquecido você não está. A Bíblia vai dizer que certa feita está Mefibosete no deserto. E o rei mandou chamar Mefibosete. Acredito eu que Mefibosete ele não acreditou. Eu vou voltar no texto de Agar. A Bíblia vai falar e vai dizer que quando chega o rei, fala assim: ei, se prepara porque o rei mandou te chamar. Ei, fica tranquilo que novas vestes você vai ter. Ei, fica tranquilo que um anel no seu dedo ele vai colocar. Ei, você vai sentar na mesa do rei. Você vai andar como rei, você vai se vestir como rei. Você não foi esquecido não. Agora imagine Mefibosete chegando na casa, no palácio, com Davi, olhando para o lado, sentando do lado de Davi, dizendo assim: hoje meu filho tem o que comer, hoje minha filha tem o que comer, hoje eu posso sustentar minha mulher. No meio do deserto Deus entra com a providência. Não importa qual é a escassez, não importa se ainda não choveu, o que importa é que a última palavra é dele, porque operando Deus, quem impedirá? A Bíblia vai dizer que Agar, andando no seu caminho, chateada, abandonada, desamparada, ela começa a perceber que está tudo acabando. Ela começa a perceber que, aos olhos humanos, está padecendo ao extremo. Ela coloca o menino em uma árvore, debaixo de uma árvore, numa distância, para ela não ver o menino morrer. Para não ver o menino falar assim: mãe, eu quero água. Mãe, eu estou com sede.
Mãe, eu preciso comer. Ela não queria ouvir o seu filho falar: mãe, o almoço está pronto. Mãe, que horas que eu vou comer o pão? Mãe, a minha roupa está suja, onde que eu vou me trocar? Outrora ela tinha uma vida e agora ela não tem mais. Era só ela e o filho dela. A Bíblia vai dizer e vai narrar, deixando bem claro, que quando o menino começa a chorar, quando o menino começa a gritar, com fome, com sede, a Bíblia fala que o Senhor escuta o clamor do menino, o choro do menino do mais alto céu, e o anjo começa a bradar dizendo assim: a providência chegou! A providência chegou! A Bíblia vai deixar bem claro que Agar não entendeu, mas ela se surpreendeu. Ei, você não pode entender hoje, mas o amanhã quem vai te explicar é Deus. Você não pode imaginar hoje, mas amanhã quem vai dar fruto do seu sonho é Deus, porque os seus projetos não acabou. Promessa significa segredo. Deus tinha um segredo com Ismael. Deus tinha um segredo com Isaac. Deus tinha um segredo com Mefibosete. Às vezes, o deserto, quando bate na nossa porta, não é para nos deixar esquecido, é para nos deixar mais lembrado por Deus. Quando o deserto bate na nossa porta, no teu coração, no meu coração, não é para dizer assim: olha, acabou para você. Mas nos 45 o milagre chega. A Bíblia fala de um jovem que ele chega para o pai dele no livro de Lucas, fala assim: pai, eu quero uma parte do que eu tenho por herança. E o que o pai faz? Dá ao seu filho. A Bíblia vai dizer bem claro que esse filho pródigo, quando ele pede para o pai poderia falar não, correto? O pai poderia dizer não, mas o pai fez o quê? Toia a sua parte. E o menino, ele faz o quê? Sai nessa vida aí fora. Começa a conhecer pessoas, amigos. Começa a conhecer nova vida, porque a vida que ele estava vivendo na presença do pai era uma vida rotina, uma vida que enjoava. Às vezes, quando você está na sua casa, você fala assim: nossa, eu estou cansado dessa vida. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, não muda. Eu chego, vou dormir, acordo, vou trabalhar. Imagine a vida daquele menino. Imagine o coração do seu pai ao ver aquele menino partir. E aquele menino vai andando. Ele vai andando, começa a conhecer um, começa a conhecer outro. E ali a sua amizade começa a se formar. Começa a gastar o seu dinheiro. E o coração do seu pai estava como? Dentro de casa. Onde que está o meu filho? O que meu filho está fazendo? Ei, Deus, protege o meu filho. Livra ele de todo mal. Deus, vai aonde que eu não posso ir. E aquele menino estava indo. Certa feita, o seu dinheiro foi acabando. A sua herança foi sendo desperdiçada. E a Bíblia vai falar, dizendo assim: conforme ia acabando o seu dinheiro, os seus amigos foram desaparecendo. Ele começou a se tornar esquecido. Ele começou a se tornar esquecido. Certa feita, o dinheiro acaba, ele começa a sentir fome. Vai procurar um emprego, o máximo que ele consegue ser pastor de porcos. Cuidar de porcos. E a fome a escassez, e a fome era tão grande que ele começou a desejar a comida dos porcos. Mas a Bíblia fala que ele começa a cair em si, dizendo assim: ó, na casa do meu pai, os empregados, os jornaleiros do meu pai comem do bom e do melhor, se veste do bom e do melhor, e eu estou aqui padecendo. A Bíblia vai dizer e vai narrar, deixando bem claro, que ele fala assim: ó, levantar-me-ei e voltei com meu pai. Eu vou falar para o meu pai assim: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se o Senhor permitir que eu seja um dos seus jornaleiros,
ou um dos seus empregados, para mim está de bom tamanho. Ele volta para a casa do pai, caminhando, e ali porventura aparece o seu pai, na onde? Lá perto de longe, e reparou que era o teu filho. O seu pai corre diante do teu filho, aleluia, terra, e lança os seus braços no pescoço do teu filho e abraça. Ei, não é diferente comigo e com você. Deus, aleluia, às vezes a gente pede, Deus sabe que a gente vai quebrar a cara, mas a gente é teimoso, a gente quer, a gente não quer ouvir, a gente quer, e Deus deixa aí, mas aleluia, Ele deixa aí você ir, para você ganhar experiência, e quando você volta humilde, você volta reconhecendo assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, de Camandarabadecha, na casa do meu pai tem um lugar para mim, terra. A Bíblia vai dizer que certa feita o pai se alegra, mandou trazer roupas novas, mandou trazer um anel e colocou no seu dedo, mandou trazer sandálias, alpacas, colocar nos seus pés, dizendo assim: este é meu filho, que estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi encontrado. Ei, Deus quer te encontrar nessa noite, Deus quer te visitar nessa noite. Você pode estar na presença, mas onde estão os seus pensamentos, terra? Aonde estão os seus pensamentos? Quando Deus, aleluia, Ele conhece o teu coração, Ele fala assim: ei filho, eu te entendo, porque o verbo se fez carne. Quando Ele se fez carne é para sentir o que eu e você sente: traição, abandono, rejeição, esquecido. Ei, pode ser esquecido por todos, mas você é lembrado por Deus. Pode te esquecer, pode te colocar no cantinho. A Bíblia vai falar também, não vou perder o texto ainda, que tinha um homem que tinha uma mão mirrada. Jesus está lá e fala para ele assim: levante-se e venha para o meio. Ele estava no canto, estava esquecido, ou seja, e Jesus se lembrou dele. Então Jesus, nessa noite, Ele se lembrou de você. Ele investe nos seus projetos, Ele quer investir nos teus sonhos, mas os teus sonhos tem Deus no meio? Seus pensamentos tem Deus no meio? O seu coração, Deus está no meio? Quando Jesus falou para aquele jovem: levante-se e venha para o meio, traduzindo assim: não se esconde em uma casa edificada, levanta-se e venha para o meio. Venha para o meio, eu quero te ver, eu quero te enxergar. Há quanto tempo, louvado seja Deus, muitas das vezes se encontra esquecido, está no cantinho, está abandonado, e Deus quer você no meio, porque Deus te colocou como cabeça, não por cauda. Deus te colocou para liderar, não para ser liderado. Você tem projetos, quer que Deus ajude você nesse projeto? Fala: Deus, se os meus sonhos estiverem de acordo com o teu projeto, com o teu propósito para mim, entra com providência. Entra com providência. Jesus, ele entra, porque na vida de Abraão, voltando para o texto, quando Deus falou para Abraão que ele ia abençoar, Isaac era a promessa, e foi concedida, mas a descendência de Abraão tem que ser abençoada. Ei, a sua descendência vai ser abençoada, a sua geração vai ser abençoada, porque é tempo de viver a dupla honra de Camandaiachai. É tempo de, aleluia, de recomeçar, dizendo assim: sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus quer dizer para Agar: você não ficou com Abraão, mas eu fico com você, de Camandaiachai. Eu invisto em você, de Camandaiachai. O teu filho vai ser uma bênção, porque é o que Deus promete, terra, Ele cumpre. Porque o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque temos que ser pronto para ouvir e tarde a falar. Ela ouviu,
Ela prestou atenção. Ei, o meu Deus, o Deus de Abraão, não me esqueceu. Aleluia. Mefibosete no deserto, eu fui lembrado. Samuel fala assim: até aqui o Senhor me sustentou. É tempo de parar para ouvir e falar menos. Porque quando você ouve, você aprende. Nunca você pode ser um professor antes de ser um aluno. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer ensinar. Amanhã você vai estar ensinando. Aí eu falo para você o que você aprendeu. José, é fácil falar que ele virou governador, mas é difícil viver o que ele viveu. Ei, vai chegar um tempo na sua vida que quando você chegar lá, aleluia, vai ser fácil olhar a coroa na sua cabeça, vai ser fácil ver o anel no seu dedo, mas vai ser difícil imaginar o que você enfrentou. Ana, ela sofreu, mas olha o que ela teve: recompensa. José, ele sofreu, mas olha o que ele teve: recompensa. Não foi esquecido. Você tem projeto, Deus tem um segredo para te revelar. É tempo de recomeçar, é tempo de se levantar, acreditar nos seus projetos. Você não foi esquecido. Deus se lembra da tua oração, Deus se lembra do teu choro, do teu gemido. Deus não esqueceu deste menino. Agora vamos imaginar mais um pouquinho, mais profundo nesse texto que não narra, mas está sendo revelado pelo Espírito Santo. Imagine aquele menino, como que aquele menino ficou. Hoje eu tenho pão para comer. Hoje eu tenho o que vestir. Imagine o coração daquela mãe. Eu vou ficar tranquila porque a providência chegou. O Senhor pelejará por vós e vós se calarei. Ei, camantui, labadacha. Terra. Agora imagine eu. Eu estou aqui pensando agora. Eu no lugar dessa mulher, o que eu faria? Deixasse meu filho de esquina e ficava de longe olhando? Ou lembrar dos deuses do meu pai, por nome chamado Jesus Cristo? Lembrar que lá atrás foi uma promessa e hoje se cumpre. Ou deixaria o meu filho na esquina? Ela foi abençoada, porque Deus prometeu a Abraão: Abraão, sai da casa dos teus pais, da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. E Abraão, ele saiu, e a promessa começou a ser manifestada. Agora eu falo para você, há tempo de a promessa ser manifestada, mas você está pronto para receber? Você está pronto, aleluia, louvado seja Deus, para falar assim: Senhor, eu não sei se a bênção vai vir da esquerda ou vai vir da direita, mas eu sei que é a última palavra do Senhor. Senhor, eu não sei se a porta está fechada ou está aberta, mas eu creio no Senhor, que abre porta mesmo quando não tem parede. Eu acredito no Senhor, que com uma chave de madeira faz água sair da rocha. Eu acredito no Senhor, que no meio da adversidade faz caminhar sobre as águas de Camarduída, Labada, Xarama. Terra. Eu acredito no Senhor, que em meio a tudo que eu estou passando, há um propósito para tudo, há tempo para tudo debaixo do céu. A Bíblia vai falar, para terminar o texto, que estava Jesus em Betânia, e ali, aleluia, chega Marta e Maria, vai começar a chorar, dizendo assim que Lázaro morreu. Jesus fala que Lázaro dorme, e a Bíblia fala que Jesus vai de encontro a Lázaro. Chegando lá, a pedra está no meio do sepulcro, entre Lázaro e Jesus. E Jesus fala o quê? Retire-se a pedra. Qual que é a pedra no seu caminho?
O que está te empatando para descer mais? O que está te empatando para poder ter mais intimidade? Tire a pedra, Lamantuida, Camandaiachai, para Lázaro sair. A pedra tinha que ser retirada. Muitas das vezes a gente se preocupa com as pedras grandes que vêm na nossa vida, mas é as pedras pequenas que nos fazem tropeçar. Muitas das vezes a gente se preocupa com Golias que a gente consegue ver, certo? Mas o difícil é entender que o inimigo ele é invisível hoje em dia. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Efésios 6:10 narra esse texto. Sabe por quê? Porque é fácil você enxergar a pedra grande, mas e a pedra pequena? Às vezes a pedra pequena é um jeitinho que você tem, um jeitinho que eu tenho, e aquela pedra pequena está empatando o projeto de Deus na sua vida e na minha vida. Às vezes aquela pedrinha pequena que você fala, ela é pequenininha, eu passo por cima dela, mas é ela que está sempre ali para te derrubar. E a pedra grande ficou lá atrás, porque você passou, você desviou, e a pedra pequena? A Bíblia fala que Estevão foi apedrejado. A Bíblia fala que ele foi apedrejado até a sua morte. A Bíblia fala que ele viu o céu aberto. Imagina eu, Jesus falou assim, ei Estevão, se eles não te querem embaixo, eu te quero aqui em cima da Camantuí, da Labadecha. Ei, se não estão se agradando com você, nem Jesus agradou a todos. Se estão te perseguindo o mestre também. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Ei, é tempo de se revestir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de fazer, aleluia, louvado seja Deus, igual Gideão. Ei, vai lá pro rio. Vai beber água, aquele que beber água como cão, esse não vai para a guerra, mas aquele que for prudente vai marchar. Quando Deus fala isso para Gideão, dizendo assim, olha, às vezes a minha casa está cheia, mas poucos estão sendo prudentes. Terra. Às vezes, aleluia, a minha casa, aleluia, tem muitos ouvidos, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Às vezes, muitos falam assim, eu vou para a guerra, mas vai sem colete. Eu vou para a guerra, mas não vai armado. Eu estou com você, mas na verdade eu não estou. Eu estou te ouvindo, mas na verdade eu estou surdo. Ei, quando Deus fala ampliar a visão, é tempo de você olhar e dizer assim, ó, o mundo tereis aflição, mas o Senhor fala que eu vou vencer o mundo, aleluia, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, dizendo assim, ei, eu vou me levantar, porque quem me sustenta é Deus, quem dá a última palavra é Deus. E H, com toda a sua abundância que ela teve, futura. Agora imagine a geração de Ismael. O que Deus fez com aquela geração? Abençoou. Saíram os levitas de lá. Saíram pregadores de lá. Ei, faça a sua geração, aleluia, sua geração, a geração do avivamento, sair pregadores, sair levitas, sair missionários, aleluia, sair projetos, sair sonhos, terra. Faça da sua geração se lembrar de você, aleluia, dizendo assim, quando eu era jovem, o máximo que eu pude fazer, eu fiz. E um dia quando você estiver ancião, e aquele jovem estiver sentado na cadeira, dizendo assim, olha, eu vi aquela pregadora pregar, eu vi aquela missionária me visitar, eu vi aquela cantora tocar, eu vi,
E assim fazeis discípulos. Correto? Quando eu cheguei, eu parei nesse texto, fazeis discípulos. Quando você faz discípulos, você ensina. Quando você fala vai se batizar, você tem que ensinar o que é o batismo. Quando você quer pregar, você vai entender o que é pregar. Você vai para a escolinha dominical. Ah lá. Quando você quer tocar, você vai aprender o violão. Você vai conhecer as cordas vocais. Quando você quer cantar, aleluia, você vai conhecer a região da sua voz. Mas espera aí, para tudo isso tem um preço a pagar. Deus, Ele quer usar. Deus, Ele quer levantar. E você está disposto? O filho pródigo, ele esteve disposto. Sabe o que ele fez? Se arrependeu e chegou à casa do pai. Agar, ela teve disposição, sabe por quê? Ela obedeceu a Abraão. Se ela falar para Abraão assim, eu não vou sair não, você vai pagar pensão. O filho é teu também. O que ela fez? Pegou a criança e foi. Dizendo assim, se não tem espaço para o meu filho, não tem espaço para mim. Ei, se o meu filho não é bem-vindo, eu também não sou bem-vinda não. Já que mandou meu filho ir junto comigo, eu vou, mas sem olhar para trás, porque o mesmo Deus que abençoa hoje, Ele abençoa amanhã. O mesmo sol que nasce para você, vai nascer para mim. Ei, quando você, aleluia, parar num deserto desse, ou está vivendo num deserto desse, aprenda uma coisa, Deus não te esqueceu. Aprenda uma coisa, a última palavra é dele. Aprenda uma coisa, Egeu capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ei, quando Jesus ele fala do templo, para poder resumir, que ele derrubaria o templo em 3 dias, edificaria em 3 dias. Ele estava dizendo não do templo, aleluia, físico, mas do templo espiritual, o corpo dele. Porque ele foi traído, foi maltratado, foi humilhado, foi, aleluia, preso e foi morto. Isso que aconteceu. Ele foi, aleluia, ressuscitado. Então não sei em que parte que os seus sonhos estão. Estou terminando o texto. Não sei quais pedras que estão no seu caminho. Não sei qual é o Golias que está desafiando você. Não sei qual a menina que está zombando de você. Não sei qual o rei que está querendo acabar com o seu reinado, Josafá. Não sei qual o faraó que não quer libertar o povo. Mas eu sei que o mesmo Deus de hoje é o mesmo de hoje e eternamente. E para me entregar, aleluia, agradecendo a oportunidade, vocês, todos vocês que estão aqui, em qualquer lugar, pode estar esquecido por todos, mas vocês é lembrado por Deus. É a oportunidade em nome de Jesus.